Atenção pessoal do trecho, preparem-se para uma história que vai fazer o motor de vocês falhar e o coração disparar mais rápido que caminhão em descida de serra sem freio. Porque o que vocês estão prestes a ouvir não é só mais uma lenda de beira de estrada. Não, isso aqui é a vida real, pulsando sob as luzes vermelhas e azuis de uma sirene e o ronco grave de um motor diesel. Tem gente que diz que a estrada fala, que ela sussurra segredos e carrega destinos. Naquela noite, a BR-381 não sussurrou, ela berrou, avisando do abismo que se abria logo ali, depois de uma curva cega, daquelas que a gente reza para passar ileso. De repente, a pouco mais de 300 metros, logo depois, de uma curva cega, daquelas que exigem perícia e um bom par de olhos para identificar qualquer obstáculo, as luzes, duas luzes vermelhas e azuis, pulsando feito um farol de navio naufragando em um mar de escuridão. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, porada no maio-fio, com as portas abertas, iluminando um trecho da estrada que parecia engolido pela neblina. O coração de Trovão deu um salto. O pressentimento, ele insistia, não era de uma abordagem normal. Havia algo no ar, uma eletricidade quase palpável. Ele diminuiu a velocidade, o Scania resmungando em protesto. O barulho do motor se misturando ao som dos freios a ar. A adrenalina começou a bombear, como sempre acontecia nessas situações. Nunca se sabe o que esperar de uma fiscalização na estrada. Pode ser só a checagem de documentos, ou pode ser um pente fino que atrasa a viagem em horas. Ele acendeu a luz interna da cabine, para mostrar que não tinha nada a esconder. Um gesto de respeito, uma tática para amenizar a situação. Estacionou o caminhão a poucos metros da viatura, o freio de mão puxado com um chiado familiar. Ajeitou-se no banco, tentando disfarçar o cansaço. Seus olhos, agora mais atentos do que nunca, focaram na figura que desceu da viatura. E o que ele viu o fez prender a respiração. Não era o típico PRF parrudo e sisudo, com o colete tático e a cara fechada que ele estava acostumado a ver. Não, era ela. Uma mulher, e não uma mulher qualquer. A delegada Lívia Dantas. O nome dela era conhecido no meio. Uma lenda, para alguns. Uma pedra no sapato para outros. Jovem, mas com uma reputação de ser implacável, de não deixar escapar nada, de ter olhos que viam através das mentiras mais bem contadas. Ela se aproximou, e Trovão teve um vislumbre mais claro dela sob as luzes intermitentes. O uniforme da PRF impecável acentuava sua postura firme e elegante. Os cabelos escuros, presos em um coque apertado, não escondiam a beleza de um rosto sério, com traços fortes e uma boca que parecia feita para dar ordens. Mas eram os olhos dela, ou los do Esmeralda, que pareciam capazes de perfurar a alma, de desvendar segredos guardados a 7 chaves. Havia uma autoridade inegável em seu olhar. Mas também, Trovão sentiu uma fragilidade quase etérea. Escondida sob a armadura do dever, ela parou ao lado da porta do caminhão. A luz da sirene pulsando em seu rosto, criando sombras e realces que a faziam parecer ainda mais misteriosa. As primeiras palavras, proferidas com uma voz firme, mas com um tom que Trovão não conseguiu decifrar, foram as de sempre. Boa noite, documento do veículo, sua CNH e a nota fiscal da carga. Era uma frase rotineira, mas a maneira como ela a disse e a intensidade do seu olhar transformaram o que era para ser uma abordagem comum em algo diferente. Em um embate de olhares que prometia um furacão, Trovão sentiu um arrepio na espinha. Não um arrepio de medo puro, mas uma mistura de respeito pela autoridade, um temor pela lei e uma curiosidade perigosa que o puxava para uma teia que ele sentia que estava sendo tecida naquele exato momento. Ele sabia que aquela mulher, com seu uniforme impecável e seu olhar penetrante, não estava ali apenas para fiscalizar a carga. Havia algo mais, algo que ele não conseguia decifrar, mas que o puxava para uma situação que prometia mudar o rumo daquela noite e talvez da sua própria vida. A estrada, outrora silenciosa, agora parecia pulsar com uma energia diferente, com a promessa de um segredo que estava prestes a ser desvendado. E Trovão, o velho lobo da BR-381, que já tinha visto de tudo, percebeu que estava prestes a entrar em um território desconhecido, onde as regras da estrada e da lei poderiam ser quebradas por algo muito mais poderoso. A tentação. O abismo estava ali, depois da curva fechada, e ele, sem saber, já estava na beira. Trovão, com as mãos firmes no volante,
mas o coração em disparada, viu a delegada Lívia Dantas se aproximar. A luz pulsante da sirene lançava sombras dançantes sobre o rosto dela, acentuando a linha séria dos lábios e o brilho intenso dos olhos cor de esmeralda. Ele estava acostumado a ver de tudo na estrada, desde cargas ilegais a acidentes terríveis, mas nunca uma abordagem o fizera sentir aquela mistura de apreensão e uma curiosidade perigosa. Ela parou a poucos centímetros da porta do seu Scania 113, a viatura da Polícia Rodoviária Federal piscando logo atrás, um lembrete constante da autoridade que ela representava. O cheiro de borracha queimada e diesel se misturava ao perfume discreto dela, criando uma atmosfera inebriante que parecia preencher a cabine. Boa noite, documento do veículo, sua CNH e a nota fiscal da carga, por favor, repetiu Lívia. Voz firme, mas com uma cadência que Trovão não conseguia decifrar. Havia algo mais ali do que a rotina fria de uma fiscalização. Ele estendeu os documentos, as mãos calejadas pelos anos de estrada, roçando levemente nos dedos dela ao entregá-los. Um arrepio percorreu seu braço, uma corrente elétrica que ele tentou disfarçar com um pigarro. Os olhos de Lívia não desgrudaram dos dele por um segundo, mesmo enquanto folheava os papéis com uma agilidade profissional. Era um escrutínio, um desafio silencioso que o caminhoneiro, com seus 20 anos de experiência em desvendar as intenções alheias, não conseguia decifrar completamente. João da Silva, certo? Ela perguntou, o nome soando estranhamente íntimo em seus lábios, mesmo sendo apenas a leitura fria de um documento. O Trovão é apelido de estrada, então. Um leve sorriso, quase imperceptível, curvou o micanto de sua boca. A pergunta, aparentemente inofensiva, revelava que ela já sabia algo sobre ele, que o havia pesquisado, ou que sua fama de caminhoneiro velho de guerra havia chegado aos ouvidos da delegada. Trovão assentiu, sentindo um calor no rosto, apesar do frio da madrugada na BR 381. É sim, delegada. A estrada que batiza a gente sabe como é? Ele tentou um tom descontraído, o tipo de fala que costumava usar para quebrar o gelo com os oficiais mais sisudos. Mas Lívia Dantas não era sisuda. Ela era algo diferente, algo que o desarmava. Ela devolveu os documentos ouso-usenda, fixos, nos dele. Sua carga é de equipamentos eletrônicos. Nota fiscal em ordem. O caminhão parece bem cuidado, ela observou. Mas o tom não era de quem estava apenas checando informações. Havia um subtexto, uma curiosidade que transcendia a fiscalização. Faz muito tempo que o senhor está na estrada, Trovão? A pergunta o pegou de surpresa. Não era uma pergunta comum em uma fiscalização. Era pessoal. 20 anos, delegada. Desde guri. Aprendi a dirigir no colo do meu pai. Ele respondeu, sentindo-se estranhamente à vontade para compartilhar um pedaço de sua história com aquela mulher. O ar entre eles parecia vibrar, carregado de uma tensão que não era de confronto, mas de algo mais complexo. Lívia se encostou à porta do caminhão, cruzando os braços, uma postura que revelava uma confiança inabalável. E nesses 20 anos, o que a estrada te ensinou, Trovão? Além de dirigir um bruto como esse, o sorriso dela se alargou um pouco mais, e Trovão percebeu que ela estava jogando um jogo perigoso, com regras que ele não conhecia, mas que o instigava a continuar. A estrada ensina muita coisa, delegada. Ele começou, os olhos fixos nos dela. Ensina a ter paciência, porque o tempo na boleia é diferente. Ensina a ter malícia, para não cair em roubada. E ensina a ver as pessoas como elas são de verdade, sem máscara. Ele enfatizou as últimas palavras. Um desafio velado, uma indireta sobre as aparências. O olhar de Lívia não vacilou. Ela apenas o estudou, como se estivesse avaliando cada palavra, cada inflexão de sua voz. Interessante, ela murmurou, a voz suave, quase um sussurro no meio do silêncio da madrugada. Então, o senhor diria que consegue ver através das máscaras. Trovão, a pergunta era um convite, uma provocação. Ela o estava desafiando a ir mais fundo, a desvendar o que ela estava escondendo sob seu uniforme impecável e sua postura profissional. Trovão sorriu, um sorriso cansado, mas que carregava a astúcia de quem já tinha visto muita coisa na vida. Delegada, depois de tanto tempo na estrada, a gente aprende a ler os sinais, um olhar, um gesto, um tom de voz. Às vezes, o que não é dito fala, mais alto do que qualquer palavra. Ele deixou a frase pairar no ar, um convite para que ela se abrisse, para que mostrasse a verdadeira mulher por trás da delegada. A neblina começava a se adensar, envolvendo o caminhão e a viatura em um véu.
branco, quase místico. O frio da madrugada na BR-381 parecia intensificar a intimidade daquele momento. O cheiro de café, vindo de dentro da viatura, misturava-se agora com o perfume de Lívia e o diesel do caminhão, criando uma mistura olfativa que seria para sempre associada àquela noite em sua memória. Ela deu um passo para trás, quebrando o contato visual por um instante, e Trovão sentiu uma pontada de decepção. Mas Lívia se virou, apoiando uma das mãos na lateral do caminhão, e seus olhos voltaram a encontrar os dele. Sabe, Trovão, ela disse, a voz ainda mais baixa, quase um segredo compartilhado. Nem tudo o que parece é, e nem sempre a estrada nos ensina a ver a verdade. Havia um tom de melancolia em suas palavras, uma fresta que se abria na armadura profissional. Trovão sentiu o coração apertar. Aquela mulher, tão imponente e confiante, parecia carregar um peso, um segredo que a tornava, de repente, mais humana, mais vulnerável, e isso de alguma forma o atraiu ainda mais. Às vezes a verdade não é o que a gente quer ver, delegada, mas ela sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde, Trovão retrucou, mantendo o tom de mistério, o jogo de palavras. Ele não sabia onde aquilo ia dar, mas estava fascinado. Era como se estivessem dançando uma valsa proibida no asfalto molhado da BR-381, cada um esperando o próximo passo do outro. Lívia o observou por mais um longo instante, um brilho nos olhos que Trovão não conseguia decifrar. Era admiração, curiosidade ou algo mais sombrio? Ele não sabia. Mas uma coisa era certa, aquela abordagem que deveria ter durado apenas alguns minutos estava se estendendo perigosamente. E o que era para ser uma rotina de fiscalização se transformara em um jogo de sedução velada, com apostas muito mais altas do que qualquer multa ou apreensão de carga. Trovão sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que aquela mulher, com seu uniforme impecável e seu olhar penetrante, não estava ali apenas para fiscalizar a carga. Havia algo mais, algo que ele não conseguia decifrar, mas que o puxava para uma teia perigosa. O tempo parecia ter parado. Não havia mais o barulho incessante dos outros caminhões, nem o burburinho distante das cidades. A BR-381, a rodovia da morte, estava silenciosa, imersa em uma neblina espessa que engolia as luzes distantes e transformava o mundo em um palco íntimo para Lívia Dantas e João. Trovão da Silva. O único som era o suave ronco do motor do Scania 113, um pulsar que ecoava o ritmo irregular do coração de Trovão. Lívia, a delegada, não se apressou em encerrar a abordagem. Pelo contrário, ela se encostou à lateral do caminhão, os braços cruzados, e seus olhos de esmeralda continuaram a sondar Trovão, como se buscasse algo mais profundo que as informações em seus documentos. Ele sentiu-se completamente nu sob aquele olhar. Mesmo com as roupas sujas de estrada e o corpo cansado da viagem, havia uma intensidade na presença dela que o desarmava, algo que ele, o velho lobo da estrada, raramente sentia. Então, Trovão, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro que se perdia na umidade da madrugada. Você disse que consegue ler os sinais, ver através das máscaras. Diga-me, o que você lê em mim agora? A pergunta era um convite perigoso, uma provocação direta. Trovão sentiu um arrepio. Ela estava o testando, o convidando para um jogo arriscado, onde as regras eram desconhecidas e o preço da derrota incerto. Mas ele não era homem de fugir de um desafio. A estrada ensinara a ele a ser ousado, a não recuar diante do perigo. Delegado, Trovão começou, a voz rouca pelo cansaço, mas firme. Em você, eu vejo uma mulher que carrega o peso do mundo nas costas, uma armadura forte, mas com um brilho nos olhos, que entrega uma curiosidade que não combina com o uniforme. Ela fez uma pausa, observando a reação dela. Nenhum músculo facial se moveu, mas ele sentiu a tensão em sua postura. E vejo também uma vontade de se mostrar, de ser vista por trás do cargo. Lívia o ouviu em silêncio, os olhos fixos nos dele, como se cada palavra fosse um raio-x em sua alma. O sorriso dela, antes quase imperceptível, agora se alargou. Ligeiramente, um brilho de divertimento e um toque de algo mais profundo. Corajoso, Trovão, ela murmurou. Poucos teriam a ousadia de falar assim para uma policial em serviço. A verdade, delegada, às vezes é corajosa, ele retrucou, o jogo de palavras se intensificando. E a estrada ensina que a ousadia pode te salvar.
ou te levar pro buraco. O cheiro de café, que vinha da viatura, e o perfume dela se misturavam agora ao diesel e a poeira da estrada, criando uma atmosfera intoxicante. A cada troca de palavras, a linha entre a lei e o desejo ficava mais tênue, quase inexistente. Trovão sabia que estava entrando em um terreno perigoso, mas algo na intensidade do olhar dela o impedia de recuar. Era como se estivessem dançando uma valsa proibida no asfalto molhado da BR-381, cada um esperando o próximo passo do outro. Lívia, com um movimento lento e calculado, tirou uma caneta do bolso do uniforme e brincou com ela entre os dedos. E o que mais a estrada te ensinou, Trovão, sobre as pessoas? Sabra, a vida. Ela o estava convidando a ir mais fundo, a desvendar mais de si mesmo e, por consequência, a abrir mais de seu próprio mistério. A estrada ensina que a vida é um constante movimento, delegada, que a gente nunca sabe o que vai encontrar na próxima curva. Trovão respondeu, pensando nas milhares de histórias que ele carregava na memória, cada quilômetro percorrido sendo uma página virada em seu livro da vida. E ensina que as pessoas são como a paisagem que a gente vê pela janela. Algumas são bonitas de se ver, outras escondem perigos, mas todas têm uma história para contar. Lívia sentiu lentamente um pensamento distante em seus olhos. Sim, histórias. Todos temos as nossas. Algumas contadas, outras guardadas a 7 chaves. Ela fez uma pausa, o olhar voltando para Trovão com uma intensidade renovada. Ivalka, Trovão, qual é a sua história que não foi contada? A pergunta o pegou de surpresa. Era um convite para intimidade, para vulnerabilidade, vindo de uma mulher que até então era a personificação da lei e da ordem. Ele sentiu o calor subir ao rosto, um misto de desconforto e atração. A minha história, delegada, é a história de todo caminhoneiro, ele disse, tentando se esquivar, mas sentindo a pressão do olhar dela. Estrada, solidão, saudade e a busca por um pedaço de pão para botar na mesa. Lívia riu baixinho, um som melódico que ecoou na cabine do caminhão. Trovão, não me venha com a história padrão. Eu já ouvi essa muitas vezes. Eu quero a sua história. A história que você guarda no fundo da sua alma, a que você não conta para ninguém na boleia. Ele observou, notando a insistência em seus olhos, a curiosidade que parecia transcender o profissionalismo. Ela não desiste. E para a surpresa de Trovão, ele sentiu uma estranha vontade de se abrir, de compartilhar algo com aquela mulher que havia surgido do nada, na madrugada da BR-381. Minha história, delegada, ele começou, sua voz mais suave agora. Minha história sobre os sonhos que a estrada me roubou e os sonhos que ela me deu. Sobre as noites em que a solidão pesou mais que a carga e as manhãs em que o sol nasceu me dando a certeza de que eu estava no caminho certo. É sobre a saudade da minha filha, que eu vejo crescer em fotos e chamadas de vídeo. É sobre a luta diária para sobreviver nesse mundão, sem perder a fé e a dignidade. El Peru, a respiração presa na garganta, esperando a reação dela. Lívia o encarou por um longo momento, seus olhos brilhando em meio à neblina. Havia algo de respeito em seu olhar, e talvez uma centelha de compreensão. A distância entre eles, antes medida pela autoridade e pelo cargo, parecia diminuir, a cada palavra trocada. Uma história honesta. Trovão, ela disse, a voz quase e uma verdade que muitos na sua profissão conhecem, mas nem todos têm a coragem de expressar. Ela deu mais um passo em sua direção, diminuindo ainda mais a pequena distância que os separava. Seus olhos, antes inquisidores, agora brilhavam com uma mistura de curiosidade e uma audácia que fez Trovão prender a respiração. A tensão era palpável. O silêncio entre as frases dizia mais do que as palavras. Ela estava testando. E ele, o velho lobo da estrada, não pretendia falhar. A neblina parecia dançar ao redor deles, transformando o cenário da BR-381 em algo surreal. O ar estava pesado com a promessa de algo proibido. Trovão sentiu sangue correr mais rápido nas veias. Uma mistura de medo e excitação. Ele sabia que estava em um precipício e que o próximo passo poderia levá-lo para um caminho sem volta. Mas por alguma razão, ele não queria dar ré. Aquele jogo de poder de flerte velado era perigoso, mas incrivelmente sedutor. E ele estava disposto a ver até onde aquela delegada, com seus olhos de esmeralda e sua aura de mistério, o levaria. Ei, você aí, que acompanha nossas histórias de estrada, gostou do que ouviu até agora?
Então não perca tempo. Inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa e de outras histórias que só a estrada é capaz de contar. E para a gente sentir o calor da sua audiência, conta para nós de onde você é e qual o seu nome. Obrigado por estar junto nessa viagem. O tempo, que antes parecia suspenso em um limbo onírico, agora se arrastava, denso e carregado de uma eletricidade quase palpável. A neblina se adensava na BR-381, envolvendo o Scania 113 de Trovão e a viatura da Polícia Rodoviária Federal em um manto branco e úmido. O frio da madrugada começava a se fazer sentir, penetrando a pele, mas o calor que emanava daquele encontro, daquele jogo perigoso de olhares e palavras, era inegável. Lívia Dantas, a delegada, ainda estava ali, encostada à lateral do caminhão, seus olhos de esmeralda fixos nos de Trovão, desvendando, julgando e talvez até desejando. Ele sentia o coração batendo forte, um ritmo descompassado que ecoava o balanço suave do motor em marcha lenta. A conversa havia transcendido a fiscalização de rotina, adentrado um território íntimo e perigoso. As perguntas dela, antes sobre documentos e carga, agora haviam se tornado investigações sobre a alma, sobre as verdades e mentiras que cada um guardava. E Trovão, para sua própria surpresa, havia se aberto, revelando fragmentos de sua história, da solidão da estrada, da saudade da filha. Após a confissão sincera de Trovão, permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos, brilhando em meio à umidade da neblina. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, curvou um canto de sua boca. Não era um sorriso de deboche, nem de superioridade. Era um sorriso que Trovão não soube decifrar, mas que o fez sentir um calafrio na espinha. Era como se ela tivesse encontrado o que procurava, uma chave para uma porta que ele nem sabia que existia. Trovão, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro que se perdia no vasto silêncio da madrugada. Seu caminhão está em dia, a carga está correta, os documentos estão impecáveis. Ela fez uma pausa e o coração de Trovão saltou. Ele esperava a despedida, o pode seguir viagem, o fim daquele encontro inusitado. Mas as palavras que vieram a seguir o atingiram como um raio, mais potente do que qualquer tempestade que ele já havia enfrentado na estrada. Mas há algo em você que me intriga. A frase pairou no ar, carregada de segundas intenções, de uma promessa perigosa. Trovão sentiu o sangue correr mais rápido nas veias, um misto de apreensão e uma curiosidade avassaladora. Ela sabia que aquela era a linha tênue, o ponto de não retorno. Aquelas palavras não eram sobre a lei, sobre o dever, eram sobre algo muito mais primário, muito mais profundo. Lívia deu um passo à frente, diminuindo a pequena distância que os separava. A luz azul e vermelha da sirene banhava seus rostos alternadamente, criando um jogo de sombras que tornava seus traços ainda mais misteriosos. O perfume dela, antes sutil, agora parecia envolver Trovão, inebriando seus sentidos. Ele podia sentir o calor que irradiava do corpo dela, a intensidade de sua presença. Você disse que a estrada ensina a ler os sinais, Trovão, ela continuou, a voz ainda em um sussurro, mas com uma força que o prendia. Então me diga, qual o sinal que você lê agora? O que você acha que estou te dizendo? Sem palavras, a ousadia dela era estonteante. Trovão sentiu a garganta secar, sua mente fervilhava, tentando decifrar o enigma, tentando prever o próximo movimento daquela mulher, que era a personificação da lei, mas que estava agindo de uma forma tão fora do padrão. Ele a estudou, buscando qualquer sinal de blefe ou armadilha, mas encontrou apenas determinação e uma pitada de vulnerabilidade que o surpreendeu. Era a chance de uma vida, de uma aventura proibida, que poderia mudar tudo, ou ao contrário, poderia levá-lo para um buraco sem fundo. Ele respirou fundo, o ar gélido queimando seus pulmões. Delegada, ele começou, a voz rouca, eu leio um convite para um lugar, onde as regras não são as mesmas da BR-381, onde o uniforme e a farda ficam de lado. Lívia o encarou por um longo instante, um brilho nos olhos que Trovão não soube identificar, um sorriso lento e sedutor, quase imperceptível para um observador menos atento, surgiu em seus lábios. Ela estendeu a mão, não para pegar um documento ou apontar uma infração, mas para tocar o braço de Trovão, um toque leve, mas que incendiou sua pele. Você é perspicaz, Trovão, ela murmurou,
a voz agora carregada de uma promessa perigosa. E o que você faria se eu lhe dissesse que esse convite não é para um lugar físico, mas para um momento em que as convenções não existem, em que o desejo fala mais alto que o dever? A mão dela deslizou pelo braço dele. Um toque suave que parecia queimar. Trovão sentiu um formigamento, uma atração magnética que o puxava para mais perto. A mente gritava perigo, mas o corpo reagia a um instinto mais primitivo. Eu diria que a delegada Lívia Dantas é uma mulher de desafios, Trovão respondeu, sua voz quase inaudível, hipnotizado pelos olhos dela. E que eu, João Trovão da Silva, nunca fugi de um desafio na estrada. O sorriso de Lívia se ampliou, revelando uma beleza selvagem que ele não havia notado antes. Ela se aproximou ainda mais, a respiração dela roçando o rosto dele. Entua, Trovão, ela disse, a voz num sussurro que parecia vir de um sonho. Se você não foge de desafios, por que não me mostra sua coragem? Por que não me mostra o que acontece quando o caminhoneiro e a lei se encontram? Fora das regras da Astrora, ela se afastou um pouco, o sorriso ainda em seus lábios, e fez um gesto com a cabeça em direção à viatura. Não um gesto de ordem, mas um convite. Um convite mudo, mas que dizia tudo. Não uma proposta de multa ou infração, mas algo que ele nunca esperaria de uma delegada da PRF. Algo que desafiava todas as regras. E a moral, o convite de Lívia, era para a viatura, para a intimidade de um espaço confinado, onde as câmeras e os olhares curiosos não chegariam, para um momento de transgressão, de paixão proibida. Trovão sentiu um calafrio percorrer sua espinha, misturado com uma onda de calor que subia por seu corpo. Aquila Mulher, a delegada Lívia Dantas, estava lhe propondo algo que poderia destruir a carreira dela e arruinar a vida dele, mas ao mesmo tempo era uma tentação avassaladora, uma promessa de adrenalina e um prazer que ele nunca havia imaginado. Ele olhou para a viatura da PRF, as luzes azuis e vermelhas piscando no espelho retrovisor, um lembrete constante do perigo iminente. O silêncio na BR-381 era ensurdecedor, quebrado apenas pelo ronco suave do motor do caminhão e o batimento acelerado do seu próprio coração. A decisão precisava ser rápida, e as consequências, imprevisíveis. Ele estava na beira do abismo, e a mão estendida de Lívia era um convite para o salto. Ele sabia que, se aceitasse, sua vida na estrada nunca mais seria a mesma. A lei e o desejo estavam prestes a colidir, e Trovão, o velho lobo da estrada, sentia-se estranhamente pronto para o impacto. A proposta de Lívia Dantas atingiu Trovão como um raio, não um raio que o fulminasse, mas um que o eletrizava, percorrendo cada fibra do seu ser. O convite para a viatura, para a intimidade de um espaço onde a lei e o dever se dissolveriam em algo proibido, ressoou em sua mente como um tambor tribal. Ele, João Trovão da Silva, o homem da estrada, acostumado a lidar com perigos visíveis, menos a curva fechada, o nil furado, o assalto, via-se agora diante de um perigo invisível, mas infinitamente mais sedutor. A madrugada na BR-381 estava mais fria do que nunca, mas o calor que emanava da delegada Lívia era uma fornalha. O perfume dela, agora mais intenso, preenchia seus sentidos, misturando-se ao cheiro de diesel e à umidade da neblina. Os olhos de esmeralda dela, fixos nos seus, pareciam um abismo, onde ele se via caindo sem paraquedas. Era algo que ele jamais ousaria imaginar, vindo de uma mulher em seu posto, com a farda impecável e a autoridade inabalável. Sua mente, acostumada à lógica pragmática da estrada, pneu furou, troca, freio falhou, conserta, carga atrasou, corre, agora fervilhava, em um caos de pensamentos conflitantes. A reputação, a lei, a sua própria segurança, tudo estava em jogo. A delegação de polícia rodoviária mais próxima não ficava a menos de 100 quilômetros. Qualquer imprudência ali, naquele trecho isolado, poderia custar-lhe muito mais do que uma multa. Mas o desejo, alimentado pela curiosidade e pela ousadia da delegada, era uma força quase incontrolável. Um furacão que varria toda a razão. Ele a estudou, buscando qualquer sinal de blefe ou armadilha. Lívia permanecia imóvel, a postura firme, o sorriso sutil ainda em seus lábios. Não havia zombaria em seus olhos, apenas uma determinação inabalável e uma pitada de vulnerabilidade que o surpreendeu. Aquila Mulher, que parecia tão forte e inatingível, também estava arriscando tudo. A carreira dela, construída com anos de estudo e dedicação, poderia ruir como um castelo de cartas
se aquela loucura viesse à tona. E, de alguma forma, essa vulnerabilidade a tornava ainda mais atraente. E então, Trovão, a voz dela, baixa e rouca, quebrou o silêncio pesado. O lobo da estrada vai fugir agora? A provocação o atingiu em cheio. Fugir. Trovão nunca tinha fugido de nada na vida. Tinha enfrentado assaltantes, dormido em postos de beira de estrada, com medo de ser roubado, dirigido por dias a fio, com um sono pesando nas pálpebras. Mas aquilo era diferente. Aquilo era um desafio à sua moral, à sua noção de certo e errado, à sua própria identidade como homem da lei, no sentido de quem respeita a lei, mesmo que não a aplique. Não fujo, delegada, ele respondeu, a voz mais firme do que esperava. Só estou medindo o tamanho do buraco, para ver se vale a pena cair. Um lampejo de diversão passou pelos olhos de Lívia. Às vezes, Trovão, os maiores tesouros estão nos buracos mais profundos, e os maiores aprendizados nas quedas mais assustadoras. Ela se aproximou um pouco mais, o corpo quase roçando o dele, através da janela aberta do caminhão. Ou você acha que a vida é feita só de asfalto liso e sem surpresas? Ela tinha um ponto. A vida de caminhoneiro era uma sucessão de imprevisibilidades, mas aquela imprevisibilidade era de uma natureza diferente. Era uma escolha entre o conhecido e o abismo. O silêncio na BR-381 era ensurdecedor, quebrado apenas pelo ronco suave do motor do caminhão e o batimento acelerado do coração de Trovão. Ele visualizou as manchetes de jornais, os olhares de seus colegas caminhoneiros, o desapontamento no rosto de sua filha, se a verdade viesse à tona. Mas ao mesmo tempo, a imagem de Lívia, com seus olhos de esmeralda e o sorriso misterioso, era um imã irresistível. Era a chance de uma vida, de uma aventura proibida, que poderia mudar tudo, de uma noite que ele jamais esqueceria, de um segredo que ele e aquela mulher carregariam para sempre. Ou, ao contrário, poderia levá-lo para um buraco sem fundo, destruir sua reputação e sua paz. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, sentindo o ar úmido e o cheiro dela. Quando os abriu novamente, a imagem de Lívia estava ali, ainda mais intensa, ainda mais desafiadora. E o que acontece depois que a gente encontra esse tesouro, delegada? Trovão perguntou. A voz, quase um sussurro, sua mente já pendendo para o lado do desejo. A gente volta pro asfalto liso, como se nada tivesse acontecido? Lívia se inclinou um pouco mais, o rosto dela a poucos centímetros do dele. Seus lábios, vermelhos e convidativos, se curvaram em um sorriso enigmático. Isso, Trovão. Só. Oh, Tempo Dira. Mas uma coisa eu posso te garantir. Você nunca mais vai olhar para a BR-381 da mesma forma. Aquele era o ponto final do ultimato dela. A decisão precisava ser rápida. O corpo de Trovão latejava com atenção, a mente exausta pela batalha interna. Ele olhou para a viatura, as luzes piscando, um convite silencioso e perigoso. Dela, poderosa e vulnerável ao mesmo tempo, era um canto de sereia. Tá certo, delegada, Trovão disse, a voz rouca, quase um assentimento à própria condenação. O lobo da estrada não foge de um desafio, mesmo que ele leve pro buraco. Um sorriso vitorioso e enigmático surgiu nos lábios de Lívia. Ela deu um passo para trás, virou-se e caminhou em direção à viatura, seus movimentos fluidos e graciosos, mesmo sob o uniforme robusto da PRF. Antes de abrir a porta do carro, ela olhou por cima do ombro, lançando-lhe um último olhar, um olhar que era uma promessa, um convite e um aviso. Trovão desligou o motor do caminhão. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ele desceu da cabine, as pernas pesadas, sentindo o frio do asfalto sob suas botas. Cada passo em direção, a viatura era um passo em direção ao desconhecido, um abandono de tudo o que ele conhecia e valorizava. A porta do passageiro da viatura estava aberta, convidativa. O cheiro de café, antes apenas um aroma distante, agora era forte, misturando-se a um perfume feminino que parecia envolver o ar. Ele hesitou por um milésimo de segundo, sua consciência gritando um último aviso. Mas a imagem dos olhos de esmeralda de Lívia, o sorriso enigmático e a promessa de uma noite de loucura eram mais fortes. Ele subiu na viatura. A porta se fechou com um clique suave, selando seu destino. A BR-381. A rodovia da morte testemunhava não apenas o tráfego de caminhões e os perigos da estrada, mas também o início de uma transgressão que mudaria para sempre a vida de um caminhoneiro e uma delegada da Polícia Rodoviária Federal. O jogo estava apenas começando, e o preço
Ele sabia. Seria alto. O clique suave da porta da viatura ecoou na noite densa da BR-381, selando o destino de Trovão e Lívia. Era um som pequeno, quase imperceptível para quem passasse pela rodovia da morte, mas para eles soou como o estampido de um revólver, anunciando o tiro de partida para um caminho sem volta. João Trovão da Silva, o caminhoneiro que se orgulhava de sua retidão, acabava de embarcar em uma aventura que desafiava tudo o que ele conhecia sobre a lei, a moral e a si mesmo. O interior da viatura era apertado, mas estranhamente convidativo. O cheiro de café, antes apenas um aroma distante, agora era forte, misturando-se ao perfume de Lívia e ao ar úmido da madrugada. As luzes vermelhas e azuis da sirene, que lá fora alertavam para o perigo, aqui dentro pintavam o ambiente com reflexos dançantes, transformando o espaço em um refúgio surreal. Trovão sente-se no banco do passageiro, sentindo o estofamento frio sob suas pernas. Ao seu lado, Lívia Dantas, a delegada da PRF, observava-o com um sorriso enigmático, seus olhos de esmeralda brilhando com uma mistura de triunfo e uma curiosidade quase infantil. "Bem-vindo à área de serviço, Trovão", ela murmurou, a voz rouca, carregada de uma promessa que não precisava de palavras. O sarcasmo em suas palavras era evidente, uma ironia cruel com o cenário em que se encontravam. Aquele não era um posto de gasolina ou uma parada de caminhoneiros. Era a viatura da lei, transformada em palco para a transgressão. Trovão sentiu um calafrio na espinha, uma mistura de medo e excitação. Ele havia entrado no carro, aceitado o convite, mas a realidade da situação o atingiu com força. Aquela era a delegada Lívia Dantas, uma figura de autoridade, e ele, um caminhoneiro que ganhava a vida honestamente. A linha entre o certo e o errado havia sido apagada, e eles estavam prestes a pisar em um terreno proibido. Lívia não esperou por uma resposta. Com um movimento lento e calculado, ela desligou a sirene e as luzes externas da viatura. A escuridão da BR-381 os engoliu, deixando apenas as luzes do painel do carro e o brilho dos olhos dela como pontos de referência. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, preenchido apenas pelo ritmo acelerado do coração de Trovão e pela respiração suave de Lívia. Ela se virou para ele, o corpo dela girando para encará-lo completamente. A mão dela se ergueu, não para uma revista ou um gesto de comando, mas para tocar o rosto de Trovão. Toque Liv, com as pontas dos dedos, que traçou a linha de sua mandíbula, enviando uma corrente elétrica por todo o seu corpo. A máscara de autoridade que Lívia Dantas usava na estrada começou a se desfazer, revelando uma mulher vulnerável, mas ainda assim perigosamente sedutora. "Você é um homem de coragem, Trovão", ela sussurrou, a voz carregada de uma intensidade que o fez prender a respiração. Poucos teriam a ousadia de seguir esse convite. O toque dela, a voz dela, o cheiro dela, tudo conspirava para desarmá-lo. Trovão sentiu-se como um novato, inexperiente, diante daquela mulher que parecia ler sua alma. Ele, o homem que dominava as estradas, estava agora completamente perdido na presença dela. Lívia inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos dele. O sorriso em seus lábios se aprofundou, um convite silencioso para o que estava por vir. Sua mão deslizou pelo pescoço de Trovão, os dedos roçando sua pele em um carinho inesperado. O ar na viatura parecia rarefeito, a cada respiração, mais difícil, mais pesada com a promessa de algo proibido. "Você confia em mim, Trovão?" ela perguntou, a voz quase inaudível, um desafio final. A pergunta era retórica. Ele não confiava nela, não da forma tradicional, mas ele a desejava. Desejava aquela aventura, aquela loucura, aquela quebra de todas as regras. O perigo era imenso, mas a tentação era irresistível. Ele assentiu, um movimento quase imperceptível de cabeça. Um sorriso vitorioso e enigmático surgiu nos lábios de Lívia. Lentamente, ela começou a desabotoar o uniforme. Cada botão desfeito era uma barreira que caía, um véu que se levantava. O tecido robusto da farda da PRF, que representava a lei e a ordem, começou a ceder, revelando a pele macia por baixo. Trovão observou fascinado, hipnotizado, pela ousadia daquela mulher que estava se despindo, não apenas do uniforme, mas de todas as suas máscaras, expondo uma faceta que ele jamais imaginaria. A jaqueta do uniforme foi a primeira a ser retirada, revelando uma blusa fina por baixo. Em seguida, os botões da blusa foram desfeitos, um a um.
revelando a pele clara do seu colo. Os olhos de Trovão percorreram cada centímetro dela, seus sentidos aguçados, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sentia o peso daquele momento, a gravidade da transgressão. Mas por trás da excitação, um medo crescente começava a se instalar. Ele sabia que estava traindo não apenas a lei, mas a si mesmo. Em nome de um desejo avassalador, Lívia deslizou para mais perto, o corpo dela quase encostando no dele. O calor que emanava dela era quase insuportável. Ela tirou a blusa, revelando o sutiã e a pele lisa dos seus ombros. O uniforme, antes impecável, agora estava amassado no banco do carro. Uma representação do que estava se desfazendo entre eles. Ela não disse mais nada, deixando que o silêncio da madrugada e a intensidade de seus olhares falassem por si. Trovão estendeu a mão, hesitante no início, mas depois com mais firmeza, para tocar a pele exposta dela. Era quente, macia, e a sensação de sua pele sob seus dedos calejados era como eletricidade. Cada toque, cada palavra trocada naquela madrugada era um passo mais fundo em um caminho sem volta. O beijo veio em seguida ardente e urgent, uma explosão de desejo reprimido. Os lábios dela eram macios e convidativos, e Trovão se perdeu naquele momento, esquecendo-se da BR 381, da viatura, da lei, de tudo. Havia apenas Lívia, ele e a urgência daquele desejo proibido. O interior da viatura, antes um local de fiscalização e ordem, tornou-se o cenário de uma paixão avassaladora e perigosa. O uniforme da PRF jogado do lodo era um símbolo da traição que estava acontecendo, não apenas ao dever, mas a todas as regras que regiam a vida de ambos. A adrenalina corria em suas veias. A emoção do proibido era um afrodisíaco poderoso. Trovão sentiu o peso do que estava fazendo, mas a intensidade do momento o arrastava para mais fundo. Era um ato de rebeldia, de desafio às normas, de entrega a um desejo que ele não podia controlar. Lívia, a delegada implacável, revelava-se uma mulher de paixões intensas, disposta a arriscar tudo por um momento de liberdade e transgressão. A noite na BR 381 avançava, e o frio da madrugada parecia intensificar o calor que emanava do interior da viatura. O que era para ser uma abordagem de rotina transforma-se em um segredo compartilhado, um pacto silencioso de uma paixão proibida. Trovão sabia que dali em diante, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele havia cruzado uma linha, e o caminho, de volta, parecia impossível. A traição do uniforme havia acontecido, e suas consequências, ele sabia, seriam sentidas por muito tempo. O frio da madrugada na BR-381 começava a ceder lugar aos primeiros e pálidos raios de sol, que se esgueiravam por entre as árvores, tingindo o céu de tons de cinza e um rosa pálido, quase envergonhado. Dentro, viatura da Polícia Rodoviária Federal. O calor da paixão proibida que consumira Lívia Dantas e João Trovão da Silva naquelas horas escuras começava a se dissipar, dando lugar a uma brisa gélida que trazia consigo o peso da realidade, o amanhecer da culpa. O silêncio que antes fora cúmplice, agora era opressor. Os corpos, que minutos antes se entregavam ao desejo, agora se afastavam, cada um buscando o próprio espaço, o próprio refúgio dentro daquele cubículo que testemunhara sua transgressão. Trovão, sentindo o arrepio do frio e da consciência, puxou a camisa amassada para cobrir o torso, o suor seco grudando em sua pele. Ele não ousava olhar para Lívia, o rosto virado para a janela, observando o asfalto úmido que começava a secar com a promessa de um novo dia. Lívia, por sua vez, tentava recompor-se. Os movimentos eram lentos, quase mecânicos. O uniforme da PRF, que jazia emaranhado no banco, era um amontoado de tecido que antes representava sua autoridade, sua identidade. Agora, era apenas uma lembrança material de um limite que havia sido cruelmente ultrapassado. Ela vestiu a blusa, depois a jaqueta. Cada botão abotoado era um esforço para restaurar a ordem, para reconstruir a fachada de delegada implacável. Mas a aura de autoridade, ele sabia, estava maculada pelo que acabara de acontecer. O Cairo dela, que antes o inebriava, agora parecia carregada de uma mistura de perfume e arrependimento. Finalmente, Trovão virou-se para ela. Os olhos de Lívia, antes de esmeralda brilhante e desafiador, agora pareciam opacos, cansados, refletindo uma vulnerabilidade que não cabia em seu cargo. Havia um tom de vergonha em seu olhar,
misturado com uma promessa silenciosa de um segredo que ambos teriam que carregar. Não havia necessidade de palavras. O que havia sido feito não podia ser desfeito. Eu preciso ir, Trovão murmurou, a voz rouca, quase inaudível. A frase era um escape, uma tentativa de fugir daquela realidade que começava a se impor. Lívia assentiu, sem olhá-lo diretamente. Sim, ela respondeu, a voz embargada mais grave do que o normal. Sim, Trovão, você precisa ir. O peso daquela noite pairava sobre eles, um fardo que ambos teriam que carregar. Trovão sentia um nó na garganta, a realidade da situação o atingindo com força. Aquela aventura, que parecia tão excitante e libertadora na escuridão da noite, agora se mostrava perigosa e cheia de riscos sob a luz do sol nascente. As consequências, ele sabia, seriam duradouras. Sua vida simples na estrada, seu orgulho de ser um homem honesto, tudo parecia comprometido por um único momento de fraqueza e desejo. Ele destravou a porta da viatura. O ar frio da manhã invadiu o espaço, e Trovão sentiu um arrepio. Antes de sair, ele hesitou, olhando para Lívia uma última vez. Ela estava com a cabeça baixa, as mãos apoiadas no volante, a postura curvada pelo cansaço, e ele podia sentir, pela culpa. Lívia, ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. O que ele diria? Desculpas? Promessas? Nada adequado para o que havia acontecido. Ela ergueu o olhar, e seus olhos se encontraram novamente. Desta vez, não havia desafio, nem flerte, apenas uma profunda tristeza e uma resignação. Vá, Trovão, ela disse, a voz quase um sussurro, e esqueça que isso aconteceu. Mas como esquecer? Como apagar da memória o calor do corpo dela, a ousadia de seus gestos, a intensidade daquele beijo proibido? Trovão sabia que seria impossível. Aquela noite estaria gravada em sua alma para sempre. Ele saiu da viatura, o corpo pesado, como se cada passo carregasse o peso de 1000 toneladas. O caminhão, seu fiel companheiro de estrada, parecia observá-lo com um olhar de reprovação. Ela subiu na cabine, o familiar cheiro de diesel e suor, trazendo um conforto estranho. Ligou o motor. O ronco grave preenchendo o silêncio da BR-381, enquanto ele manobrava o Scania para voltar à estrada, lançou um último olhar para a viatura. Lívia ainda estava lá dentro, sentada no banco do motorista, a cabeça baixa. A imagem dela, encolhida em seu uniforme, era um contraste cruel com a mulher audaciosa e sedutora da noite anterior. A neblina começava a se dissipar, revelando a crueza da paisagem ao redor. A rodovia da morte parecia agora mais implacável do que nunca. Trovão acelerou, deixando a viatura e o segredo para trás. Mas o eco daquela noite permanecia. Cada quilômetro percorrido era um lembrete do que havia acontecido. A culpa começava a corroê-lo por dentro, uma sensação pegajosa que grudava em sua pele como a umidade da madrugada. Ele pensou em sua filha, em sua família, em sua vida simples e honesta. Tudo parecia agora atingido por aquela transgressão. A rotina da estrada, que antes era uma fuga, agora se tornava um tormento. Cada farol de viatura que surgisse no retrovisor seria um gatilho para o pânico. Cada sirene, uma nota fúnebre para o seu sossego. Ele havia trocado a paz por um momento de desejo, e o preço parecia ser o eterno medo da descoberta. Lívia, por sua vez, na solidão da viatura, sentia o mesmo peso. O uniforme, antes sua armadura, agora parecia sufocá-la. A ideia de voltar para a delegacia, de encarar seus colegas com aquele segredo em sua alma rira agonizante. Ela, a delegada implacável, a personificação da lei, havia sucumbido ao desejo, quebrando todas as regras que ela mesma jurara proteger. As promessas silenciosas daquela madrugada pairavam no ar. O segredo seria guardado, a noite seria esquecida. Mas como? A cada amanhecer, a memória daquela transgressão seria um fantasma a assombrá-los. O sol nascia na BR-381, iluminando um novo dia, mas a escuridão que se instalara na alma de Trovão e Lívia prometia ser longa e profunda. Eles haviam trocado um instante de prazer por uma eternidade de culpa e medo. O caminho sem volta estava traçado, e as cicatrizes daquela noite marcariam suas vidas para sempre. Os dias que se seguiram àquela madrugada na BR-381 se arrastavam como toneladas de carga em subida íngreme. Para João Trovão da Silva, cada quilômetro percorrido era um tormento, e a vastidão da rodovia da morte
parecia agora um espelho de sua própria alma, desolada e assombrada. O cheiro de diesel, antes um conforto familiar, misturava-se agora a um odor fétido de medo e arrependimento que parecia impregnar a cabine do seu Scania 113. A culpa, que amanhecera com os primeiros raios de sol, não o abandonava. Era uma sombra persistente que se agarrava a cada pensamento, a cada batida do seu coração. Lívia Dantas, a delegada da PRF, seus olhos de esmeralda e seu sorriso enigmático, tornaram-se um fantasma que o perseguia. Não havia trecho da estrada, por mais familiar que fosse, que pudesse apagar a imagem dela se despindo do uniforme, não apenas da farda, mas da sua própria identidade de guardiã da lei. Cada abordagem da Polícia Rodoviária Federal na estrada, cada farol de viatura que surgia, de repente, no retrovisor, fazia seu coração disparar como um motor fora de giro. O suor frio escorria pelas suas têmporas, as mãos apertavam o volante com força, os músculos do pescoço tensionados. Ele esperava a qualquer momento a voz no rádio, a ordem para encostar, a pergunta que revelaria seu segredo. Era uma companhia constante, e o sono, quando vinha, era um pesadelo de sirenes e acusações. Ele ligava para a filha parar, ex-esposa, tentando manter a normalidade, mas a voz dele soava diferente até para os seus próprios ouvidos. Mazed, os olhos, antes acostumados à escuridão da noite, agora carregavam uma sombra que nem a luz do dia conseguia dissipar. Trovão, o homem forte e inabalável da estrada Saint-José, um rato encurralado, esperando o momento em que a armadilha se fecharia. Do outro lado da rodovia da morte, Lívia Dantas vivia um inferno particular, talvez ainda mais intenso que o de Trovão. Ela, a personificação da lei, a delegada implacável, estava agora à mercê de um segredo que poderia destruir não apenas sua carreira, mas sua reputação, sua vida inteira. A delegacia, seu ambiente de trabalho e fonte de seu orgulho, transformou-se. Em um campo minado, ela tentava manter a fachada de delegada impecável, a postura firme, o olhar frio, mas por trás da máscara, o peso da sua transgressão a atormentava. Cada colega que a cumprimentava, cada superior que lhe dirigia a palavra, parecia carregar um olhar de desconfiança. Ela sentia-se observada, julgada, como se a mancha daquela noite estivesse visível em sua pele, gritando seu erro. Pequenos sinais sutis, mas alarmantes, começaram a surgir. Um arquivo de investigação que antes estava em sua mesa de repente sumiu, reaparecendo em outra estação. Conversas sussurradas em corredores que paravam abruptamente quando ela se aproximava. Olhares rápidos entre colegas que ela não conseguia decifrar. A impressão de estar sendo monitorada, seguida, perseguida, era a paranoia se instalando, transformando seu mundo em um tabuleiro de xadrez, onde ela era a peça mais vulnerável. Um dia, em uma reunião de rotina, o comandante Almeida, seu superior direto, um homem de poucas palavras e olhar penetrante, a chamou em sua sala. O coração de Lívia disparou. Seria agora? A voz do comandante era calma, mas o silêncio que se seguiu à sua ordem, para que ela se sentasse, era ensurdecedor. Lívia, tenho notado algo estranho ultimamente. Almeida começou, seus olhos fixos nos dela. Lívia sentiu a garganta secar. Ela tentou manter a postura, a respiração regular. Você parece dispersa. E tem havido alguns comentários. Comentários, comandante? Lívia perguntou, a voz mais controlada do que ela se sentia. Sim, rumores de um certo envolvimento com civis na estrada, ele disse, a voz baixa, mas cada palavra era um punhal em seu peito. É claro que são apenas boatos, Lívia, mas em nossa profissão, rumores podem ser tão prejudiciais quanto fatos. Lívia sentiu o sangue gelar nas veias. Eles sabiam, ou desconfiavam. O comandante Almeida, com sua experiência de anos, certamente não ignoraria fofocas de corredor. Alguém havia visto algo? Um caminhoneiro que passou pela BR-381, naquela madrugada? Um colega que desconfiou de sua ausência? Comandante, eu não sei do que o senhor está falando. Lívia tentou, sua voz um pouco mais trêmula do que o desejado. Minha conduta profissional sempre foi impecável. Almeida levantou uma das mãos, um gesto que a calou. Eu sei, Lívia, e é por isso que estou te avisando. A reputação da Polícia Rodoviária Federal é nossa maior arma, e qualquer mancha, por menor que seja, pode comprometer todo o trabalho. Ele a dispensou com um aceno, mas o aviso estava claro como a luz do dia. Lívia saiu da sala de Almeida com as pernas bambas. O comandante não havia explicitado nada,
mas as entrelinhas gritavam. A sombra da descoberta, que antes era uma nuvem distante, agora se transformava em uma tempestade iminente. Ela tinha que ser mais cuidadosa, tinha que apagar qualquer rastro daquela noite. Mas como? A cada dia, ela sentia que o cerco estava se fechando em sua viatura, rodando novamente pela BR-381. Trovão sentiu o mesmo. Perto, ele avistou uma viatura da PRF parada em um ponto de fiscalização à frente, e seu corpo se tensionou. Não era a viatura de Lívia, mas a presença dela era um lembrete constante. Ele diminuiu a velocidade, as mãos suadas no volante, preparando-se para a abordagem de rotina, que agora se tornara um pesadelo. O oficial se aproximou, e Trovão engoliu em seco. Boa tarde, documentos do veículo e da carga, por favor. Oh, Tom. Era profissional, mas os olhos do policial pareciam demorar um pouco mais que o normal em seu rosto. Ou talvez fosse apenas a paranoia de Trovão. Ele entregou os papéis, as mãos tremendo ligeiramente. O policial folheou os documentos, e Trovão sentiu o tempo parar. Está tudo em ordem, caminhoneiro. Pode seguir viagem. O alívio foi quase insuportável. Trovão acenou com a cabeça, ligou o caminhão e acelerou, sentindo-se temporariamente salvo. Mas o alívio durou pouco. A sombra da descoberta era persistente. Ela os perseguiria, na estrada e na delegacia, até que a verdade viesse à tona. Lívia e Trovão estavam presos em uma teia invisível, e o perigo estava à espreita em cada curva da BR-381. A qualquer momento, a bomba relógio poderia explodir. A sombra da descoberta era uma névoa densa que pairava sobre a BR-381, envolvendo Lívia Dantas e João Trovão da Silva em um sufocante abraço de paranoia. Os dias se transformaram em semanas, e a cada amanhecer, a esperança de que o segredo permaneceria enterrado diminuía. Trovão, em sua cabine de Scania 113, via fantasmas em cada farol distante e ouvia sussurros de acusação em cada brisa que passava pela janela aberta. A estrada, seu santuário e seu lar por 2 décadas, tornara-se agora um cativeiro, um lembrete constante de sua transgressão. Ele tentava se convencer de que era apenas a paranoia, que ninguém poderia ter descoberto o que aconteceu naquela madrugada. Mas a imagem de Lívia, a delegada, com seus olhos de esmeralda e o sorriso enigmático, gravada em sua mente, era um lembrete vívido da realidade. Ele se pegava pensando nela, no cheiro de seu perfume misturado ao diesel, na sensação de sua pele sob seus dedos calejados. Era um desejo insidioso que se recusava a morrer, mesmo sob o peso esmagador da culpa. Lívia, por sua vez, vivia um inferno ainda mais intenso. A delegacia se tornara um labirinto de olhares furtivos e conversas interrompidas. O comandante Almeida, com sua sabedoria silenciosa, continuava a observá-la, seus olhos penetrantes como raios-x. A pressão era imensa. Ela se dedicava ao trabalho, com um fervor quase maníaco, tentando apagar qualquer rastro de sua humanidade, de sua fraqueza. Mas a lembrança de Trovão do corpo dele, da paixão proibida que os unira, era uma chama que, por mais que ela tentasse, não conseguia apagar, apesar do perigo iminente. Da lógica que gritava para que se mantivessem afastados, uma força invisível parecia puxá-los um para o outro. Era como se a BR-381, a rodovia da morte, com seu histórico de tragédias e encontros inesperados, tivesse um plano próprio para eles. O destino, ou talvez o puro e simples desejo, preparava uma armadilha. Um reencontro que seria ainda mais arriscado que o primeiro. Foi numa noite de chuva torrencial, daquelas que transformam o asfalto em um espelho traiçoeiro e reduzem a visibilidade a quase zero. Trovão dirigia, o para-brisa mal dando conta da enxurrada, o rádio chiando, a solidão da cabine ainda mais opressora com o barulho da chuva. Ele vinha de uma entrega em Belo Horizonte e seguia para o interior de São Paulo, um trecho que ele conhecia de olhos fechados. Mas naquela noite cada curva era um desafio. De repente as luzes, 2 luzes piscando insistentemente no acostamento. Logo depois de uma curva sinuosa e sem acostamento, uma viatura da PRF. Seu coração saltou. Um misto de pânico e um reconhecimento quase imediato. Era ela. Não havia outra viatura naquele trecho isolado, naquela hora, sob aquela chuva, e as luzes azuis e vermelhas, mesmo distorcidas pela cortina de água, pareciam chamá-lo. Trovão diminuiu a velocidade, o Scania, chacoalhando sob a força do vento e da chuva. Ele sentiu o suor frio escorrer pelas costas.
Era uma loucura. Ele devia seguir em frente, fingir que não a vira, que não era com ele. Mas seus pés pareciam presos ao pedal do acelerador. A curiosidade, o desejo e a estranha sensação de que aquele encontro era inevitável o forçavam a parar. Ele encostou o caminhão, o freio a ar soltando um chiado familiar. Através da chuva que escorria pelo para-brisa, ele a viu, Livia, em pé, ao lado da viatura, sob a proteção de um guarda-chuva que mal a protegia da tempestade. O uniforme da PRF, agora encharcado, parecia ainda mais dramático em meio ao cenário caótico da noite. Livia caminhou em sua direção. Os passos firmes, apesar do piso escorregadio, ela parecia uma aparição, uma miragem no meio da tempestade. Trovão baixou a janela do caminhão, sentindo o respingo da chuva em seu rosto. "Boa noite, Trovão", ela disse. A voz abafada pelo barulho da chuva, mas com uma intensidade que ele reconheceu. Não havia a frieza profissional da primeira abordagem, nem o flerte velado. Havia uma urgência em seu olhar, uma mistura de alívio e uma necessidade desesperada. "Delegada, que a senhora faz aqui?", Trovão perguntou, a voz rouca, lutando contra o som da chuva. "Algum problema?" Livia se aproximou ainda mais, seus olhos fixos nos dele. As gotas de chuva escorriam pelo seu rosto, misturando-se a algo que parecia ser lágrimas. "Não é problema, Trovão. É que eu precisava te ver." A confissão a atingiu como um choque. Ele esperava qualquer coisa, menos aquilo. Uma fiscalização mais rigorosa, uma repreensão, até mesmo uma ameaça, mas não um pedido. "Não, uma admissão de necessidade. Precisava me ver?" Trovão repetiu, confuso, o coração martelando no peito. Livia assentiu, o olhar dela suplicante. "Sim, eu não consigo mais. Essa situação, os olhares, os sussurros. Eu sinto que estão me observando, Trovão, que sabem de algo." A voz dela era um sussurro desesperado, quase um gemido. "Eu não sei o que fazer." O corpo de Trovão se tensionou. A armadilha. Ele sabia que aquele encontro era uma armadilha, para ela e para ele. Mas ao ver Livia, a delegada implacável, tão vulnerável, tão humana, a raiva deu lugar a uma estranha. "Vem para cá, delegada", Trovão disse, abrindo a porta do passageiro do caminhão. "Entra, você vai pegar um resfriado." Ele sabia que era uma loucura, que estava se expondo ainda mais, mas não conseguiu resistir. Livia não hesitou. Ela entrou na cabine, o cheiro de chuva e terra molhada invadindo o espaço. Fechou a porta, e o som da tempestade lá fora foi abafado, mas não silenciado. Ela sentou-se ao lado de Trovão, tirando o guarda-chuva e deixando-o no chão. O cabelo dela, molhado, grudava em seu rosto, e seus olhos estavam marejados. "Obrigada", ela murmurou, a voz embargada. O que se seguiu foi um desabafo. Livia, a delegada, a mulher que sempre fora controlada e forte, desmoronou nos braços de Trovão. Ela contou sobre os olhares dos colegas, os rumores que circulavam na delegacia, o aviso velado do comandante Almeida. Ela se sentia encurralada, com medo de perder tudo o que havia construído. E em meio ao desespero, a única pessoa em quem ela conseguia pensar era Trovão, o homem que havia compartilhado com ela a loucura daquela noite. Trovão a ouviu em silêncio, a mão dele em suas costas, num gesto de consolo. Ele sabia que estava em apuros, que aquele reencontro era uma prova de que a paixão entre eles era uma armadilha, um enredo que se tecia nas sombras e que poderia custar-lhes muito, mais do que a reputação. Mas naquele momento, a vulnerabilidade de Livia o tocou profundamente. Ele a abraçou, sentindo o corpo dela tremer. O beijo veio em seguida, não um beijo de desejo ardente, mas um beijo de consolo, de cumplicidade, de desespero. A chuva continuava. A Kerlaw fora, impiedosa, lavando a BR-381. Mas dentro da cabine do caminhão, outra tempestade se formava. Uma tempestade de emoções e perigo. Eles estavam brincando com fogo, e as chamas, ele sabia, estavam prestes a consumi-los. Aquele reencontro, inesperado, era a prova de que o destino, ou o desejo, havia traçado um plano para eles. E o plano, Trovão sentia, era de destruição. A tempestade lá fora, que lavava a BR-381 com fúria implacável, parecia um prenúncio da tormenta que se formava dentro da cabine do Scania 113, nos braços de Trovão. Livia Dantas, a delegada que personificava a lei, desabava. Seus soluços, abafados pelo rugido da chuva e do vento, era uma melodia de um desespero crescente. Ele a abraçava,
sentindo o corpo dela tremer, não apenas de frio, mas de um medo que ele conhecia bem, o medo da descoberta. As palavras dela, entrecortadas por lágrimas e suspiros, eram como golpes no peito de Trovão. Os olhares suspeitos, os sussurros nos corredores da delegacia, o aviso velado do comandante Almeida, tudo o que ele temia, ela estava confirmando. A sombra da descoberta não era mais uma nuvem distante, era uma tempestade iminente. E o raio, ele sabia, estava prestes a atingir a ambos. Eles sabem, Trovão, ela murmurou, a voz quase inaudível, o rosto afundado em seu ombro. Eu sinto, estão investigando minha carreira. Tudo o que eu construí vai desmoronar. Trovão sentiu um nó na garganta. Ele havia cedido ao desejo, sabia dos riscos, mas nunca imaginou que o preço seria tão alto, tão rápido. A paixão que os unira naquela madrugada, agora, se revelava uma armadilha cruel. Ele tentou confortá-la, mas suas próprias palavras soavam vazias, impotentes diante da magnitude da situação, enquanto Lívia se recompunha lentamente, enxugando as lágrimas e tentando restabelecer a postura que o uniforme da PRF exigia. Trovão sentia a urgência de agir. Era preciso fazer algo, ou tudo estaria perdido. Aquel reencontro, em meio à tempestade na BR-381. Não era apenas um ato de paixão, mas a confirmação de que o desejo entre eles era uma chama que se recusava a apagar, mesmo diante do perigo mortal. No dia seguinte, a calma na delegacia de Lívia era a calmaria antes da tempestade. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. O comandante Almeida chamou novamente em sua sala. Desta vez, não havia o tom de aviso. Havia uma severidade fria em seus olhos. Delegada Dantas, Almeida começou, a voz grave, sem rodeios. Recebemos uma denúncia anônima, detalhes bastante específicos sobre uma conduta imprópria sua em serviço, envolvendo um caminhoneiro. Lívia sentiu o sangue gelar. A respiração falhou em seus pulmões. A denúncia anônima. Alguém os havia visto, ou desconfiado, e não hesitou em denunciá-los. O cerco estava fechado. Ela tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam imperceptivelmente. Comandante, eu não sei do que o senhor está falando. Ela tentou, a voz fraca. Uma mentira inútil. Almeida a interrompeu, mostrando uma pasta com documentos. Não se esforce, delegada. Temos o registro de sua viatura na área, naquele horário. Registros de chamadas telefônicas incomuns. E o mais grave, um relato detalhado de um colega que notou seu comportamento estranho e a viu com um caminhoneiro em um posto de beira de estrada dias depois do primeiro incidente. O rosto de Lívia empalideceu. Um colega. A traição veio de dentro. Alguém em quem ela confiava, ou em quem deveria confiar, a havia denunciado. O preço da proibição começava a ser cobrado e enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, na mesma BR-381, Trovão se viu envolvido em uma situação perigosa que o colocou sob os holofotes. Sua de eletrônicos de alta tecnologia era visada. Ele havia parado em um posto de gasolina afastado, para um rápido descanso, quando foi abordado por uma dupla de assaltantes. Homens armados, violentos, exigindo a carga. Trovão ou Vale ao lobo da estrada, não era um homem de briga, mas sabia se defender. Em meio à confusão, ele conseguiu reagir, e a briga se tornou um confronto violento. Ele conseguiu imobilizar um dos assaltantes, e o outro fugiu. A polícia local chegou minutos depois, acionada por um frentista assustado. O incidente, envolvendo a tentativa de roubo de uma carga valiosa e a reação heróica de um caminhoneiro, rapidamente se espalhou pelos jornais e redes sociais. Trovão, de repente, era uma figura pública, o herói da Brasil. Seu nome e sua foto estampavam as manchetes locais. A notícia chegou à delegacia de Lívia como uma bomba. O rosto de Trovão, nítido na foto do jornal, era inconfundível. O nome dele, João Trovão da Silva, ecoava nos corredores. Aquele era o caminhoneiro. O mesmo que havia sido denunciado. O mesmo com quem Lívia havia tido um envolvimento proibido. O comandante Almeida viu a notícia. Seus olhos se arregalaram. A revelação bombástica era inegável. Não era mais um rumor, não era mais uma suspeita. Era um fato. O caminhoneiro envolvido com a delegada da PRF era um herói local. A ironia era cruel. A situação, explosiva. Delegada Dantas! Almeida vociferou, a voz ressoando pela delegacia. Em minha sala,
Agora, Lívia entrou na sala do comandante, sentindo as pernas bambas. O jornal estava aberto sobre a mesa, a foto de Trovão em destaque. A imagem dele, com o rosto marcado pela luta, era um atestado da verdade. Explique-se, delegada. Almeida disse a voz controlada, mas seus olhos ardiam com uma fúria contida. Quem é João da Silva? E o que você tem a ver com ele, além de uma suposta fiscalização? Lívia sentiu o mundo girar. Não havia para onde correr, para onde se esconder. O segredo estava exposto, gritando em cada manchete de jornal. O preço da proibição estava sendo cobrado, e seria alto. Ela respirou fundo, tentando reunir a última gota de dignidade que lhe restava. Comandante, é verdade, eu me envolvi com ele. A confissão saiu como um sussurro, mas reverberou na sala com a força de um trovão. Almeida observou, o rosto inexpressivo. Delegada Dantas, você está suspensa, com processo administrativo aberto. Sua conduta é uma vergonha para esta instituição. O mundo de Lívia desabou. A carreira que ela construíra com tanto esforço, o respeito que ela tanto prezava, tudo se esvaía em segundos. O escândalo explodia. As manchetes dos jornais gritavam. As redes sociais ferviam com a história da delegada e o caminhoneiro. A vida de Lívia e Trovão era virada de cabeça para baixo. Os fios da teia se juntaram, e a verdade cruel foi revelada para todos. O amor proibido, nascido na escuridão da BR-381, agora era exposto à luz implacável do sol. O preço da proibição estava sendo cobrado, e as consequências seriam devastadoras. Trovão, o herói por um dia, e Lívia, a delegada caída em desgraça, estavam prestes a enfrentar as consequências de suas escolhas. O último ato estava prestes a começar, e o final, eles sabiam, não seria feliz. A revelação bombástica ecoou pelos corredores da delegacia, pelas páginas dos jornais e pelos infinitos feeds das redes sociais, como um trovão que precedia a tempestade final. A vida de Lívia Dantas, a outrora respeitada delegada da Polícia Rodoviária Federal, desmoronava sob o peso de um segredo tornado público. Na distante BR-381, João Trovão da Silva, o caminhoneiro que por um breve momento fora herói, via-se agora arrastado para o centro do escândalo, seu nome e sua imagem manchados por uma paixão proibida. Para Lívia, a queda foi vertiginosa e implacável. A suspensão imediata foi apenas o início. O processo administrativo, impiedoso, detalhou cada minuto daquela madrugada na BR-381. Cada olhar, cada toque, cada beijo roubado na viatura que deveria simbolizar a lei. Os depoimentos de colegas, que antes pareciam apenas olhares suspeitos e sussurros, transformaram-se em provas irrefutáveis contra ela. Aquele colega que a vira em um posto de beira de estrada com Trovão, sua observação casual transformada em testemunho crucial, o comandante Almeida, com a dor visível em seus olhos, mas com a firmeza de quem cumpre o dever, assinou sua exoneração. A carreira de Lívia, construída com anos de dedicação e sacrifício, ruiu como um castelo de cartas. Ela se viu despojada de seu uniforme, de sua identidade, de seu propósito. A casa que antes era um refúgio, tornou-se um cárcere de solidão e arrependimento. Cada passo na rua era um martírio, cada olhar de estranho, um julgamento silencioso. Os pais, envergonhados e desolados, não sabiam como reagir. A mulher forte e determinada que eles haviam criado parecia ter desaparecido, substituída por uma sombra de si mesma, carregando o peso de uma vergonha pública. Lívia, a delegada implacável, agora era apenas uma mulher marcada com um infuturo incerto e um passado que se recusava a ficar para trás. A dor da perda era física, uma ferida aberta que não cicatrizava, longe dos holofotes da cidade e dos corredores da delegacia. Trovão enfrentava sua própria batalha. O título de herói da Brasil durou pouco. Assim que seu nome foi associado ao escândalo da delegada, a glória se transformou em desconfiança e, por fim, em ostracismo. A empresa para a qual ele trabalhava há anos, temendo a repercussão negativa, rescindiu seu contrato. De repente, Trovão, o caminhoneiro que sempre teve trabalho e respeito, viu-se desempregado. Sua reputação em frangalhos, ou os colegas do estrada, muitos deles que o admiravam, agora o olhavam com uma mistura de curiosidade, reprovação e alguns, até mesmo inveja do que ele havia se atrevido a fazer. As conversas nos postos de gasolina cessaram quando ele se aproximava. A solidariedade da boleia, uma das poucas certezas da vida na estrada,
foi substituída por um silêncio constrangedor. Sua família, embora tentasse apoiá-lo, cessou o passo. Tu és a filha, que antes o via como um gigante invencível, agora o olhava com uma mistura de incompreensão e tristeza. Ele tentou encontrar outro trabalho, mas as portas se fechavam uma a uma. Seu nome, antes um sinônimo de experiência e confiabilidade, agora era associado à transgressão. A BR-381, que ele tanto amava, parecia agora um caminho infinito de condenação. Cada quilômetro uma lembrança do erro que ele cometera. O Scania 113, seu fiel companheiro, ficou parado no pátio da sua casa, enferrujando, um símbolo da vida que ele havia perdido. Em meio ao caos de suas vidas, Lívia e Trovão, em seus respectivos isolamentos, se viam, presos ao eco daquela noite. O desejo que os unira, embora ainda presente como uma brasa sob as cinzas, estava agora sufocado pela vergonha e pelas consequências. Não houve tentativas de contato. O preço da proibição havia sido alto demais, e a distância física e emocional entre eles se tornou um abismo intransponível. A paixão avassaladora havia os consumido, deixando para trás apenas a fumaça da destruição. Lívia, em sua reclusão, começou a vislumbrar um novo caminho. A vida, sem o uniforme, era vazia, mas também libertadora. Ela começou a frequentar grupos de apoio, a buscar uma forma de reconstruir sua identidade. A cada dia, um pequeno passo para frente, tentando se perdoar, tentando encontrar um novo propósito em meio aos destrous. Ela se dedicava a trabalhos voluntários, a ajudar pessoas que, como ela, haviam perdido tudo. Lentamente, uma nova Lívia começava a surgir, não a delegada implacável, mas uma mulher mais consciente, mais empática, e com a alma marcada pelas cicatrizes de suas escolhas. Trovão, por sua vez, encontrou refúgio na simplicidade. Sem o caminhão, sem a estrada, ele se dedicou à família, reconstruindo os laços que haviam sido abalados. Ele aceitou pequenos trabalhos autônomos, longe das estradas principais, longe dos olhares curiosos. Aquele que um dia fora o Trovão da BR-381, agora era apenas João, o pai de família, o marido, o homem que tentava recomeçar do zero. Ele aprendeu a valorizar as coisas simples. O cheiro do café em casa, o sorriso da filha, a paz de uma noite sem sirenes ou o medo da descoberta. O desfecho da história os encontra em caminhos separados, mas ambos transformados para sempre pela intensidade daquela paixão. Não há finais felizes clichês, não há redenção hollywoodiana. Há a dura realidade da estrada e suas lições, gravadas a ferro e fogo em suas almas. Lívia, com a dignidade reconquistada, mas sem o brilho do uniforme. Trovão, com a paz encontrada, mas sem o ronco do motor que era sua vida. Eles aprenderam que a liberdade tem um preço e que algumas marcas, mesmo invisíveis, ficam para sempre na alma. O último pôr do sol que Trovão viu na BR-381, antes de sua vida na estrada mudar para sempre, foi um misto de beleza e melancolia. A rodovia da morte continuava ali, implacável, levando outras histórias, outros segredos para o vasto e incerto horizonte, e o ronco dos motores continuava, ecoando a promessa de que a vida, mesmo depois de uma queda, sempre encontra um jeito de seguir em frente, carregando consigo as cicatrizes de um passado que se recusa. A CIA,